Boa noite, graça e paz, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, com saúde, debaixo da graça de Deus, amém? Hoje nós vamos falar sobre o tema sobre é melhor obedecer do que sacrificar, amém? Está em 1 Samuel capítulo 15, versículo de número 22, nós vamos estar lendo aqui, tá joia? 1 Samuel 15, 22, diz assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como em quem se obedece à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porvia é como a iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Amém? Então vamos entender esse texto. Com certeza a maioria das pessoas já ouviram falar, é melhor obedecer do que sacrificar, não é? E esse texto aqui, a palavra de Deus diz que Deus dá uma ordem para Saul, através do profeta Samuel, que era para Saul ir contra o rei dos Amalequitas. Esse rei chamava Agag, e era para destruir tudo, porque os Amalequitas, quando o povo de Israel saiu do Egito, eles se colocaram contra, eles tentaram de várias maneiras prejudicar o povo de Israel. Então Deus está dizendo para Saul, através de Samuel, que era para destruir tudo, não era para sobrar nada do povo, né? Era para matar o rei, mulheres, crianças, os animais, era tudo. E essa ordem foi específica para Saul. E a palavra de Deus diz que Saul ele sai, ele prepara os homens, ele vai para a guerra e ele consegue matar todas as pessoas. Só que a palavra de Deus diz que ele pegou o rei dos Amalequitas, chamado Agag, e ele vai perdoar a vida deste rei. E além de perdoar a vida do rei, Saul também ele vai preferir não matar todos os animais. Saul vai preferir guardar alguns animais, e esses animais Saul vai apresentar em sacrifício. Veja só comigo 1 Samuel 15, versículo 9. Está escrito assim, olha, vamos ler o versículo de número 7, diz: Então feriu Saul os Amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. E tomou vivo a Agag, rei dos Amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo perdoaram a Agag, e o melhor das ovelhas e das vacas e da segunda sorte, e os cordeiros e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Amém? Então, quando Saul ele vai destruindo aos Amalequitas, a palavra de Deus diz que chega uma hora que ele consegue capturar o rei, ele deixa o rei vivo, ele vai pegar e vai perdoar aquilo que tinha de melhor, as vacas, os cordeiros. A intenção de Saul é levar justamente despojos, porque era normal, quando alguém ia para a guerra e vencesse o inimigo, eles voltavam com os despojos, ou seja, toda a riqueza, todo o ouro, pratos, animais, não é? Então eles traziam tudo de volta. Só que a ordem de Deus foi específica para que Saul destruísse tudo, não era para trazer nada. Isso é interessante porque a ordem de Deus específica, e Saul ele vai tentar de alguma forma, como se diz, fazer da sua maneira, porque aqui no versículo 9 diz: E Saul e o povo perdoou Agag, quer dizer, ao rei, e ao melhor das ovelhas e das vacas. Mas não foi isso que o Senhor ordenou. Tanto é que Saul ele volta para Israel com todos os despojos, ele perdoa a melhor parte, ele destrói só aquilo que é vil, que é desprezível, né? E o restante ele leva. E uma parte desses animais, Saul vai começar a sacrificar ao Senhor, né? Vai começar a sacrificar.
ele vai começar a falhar em algumas coisas. Primeiro, ele perdoa o que Deus não tinha perdoado, ele não executa a palavra de Deus. Depois Saul começa a querer sacrificar para o Senhor aquilo que Deus disse que não queria, que era desprezível. No versículo de número 10 diz: então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se Samuel dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna, então fez voltar e passou e desceu a Gigal. E veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas, para os oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declarei o que o Senhor me disse essa noite. E ele disse: fala. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequena aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho, e disse: vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Por que, pois, não destes ouvido à voz do Senhor? Antes voaste aos despojos, e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvido à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou despojo, ovelhas e vacas, o melhor por interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gigal. Versículo 22 que nós lemos: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Ou seja, é interessante que Saul, ele começa a dizer para Samuel primeiro: eu executei a palavra do Senhor. Aí Samuel diz: verdade? E esse barulho que eu estou ouvindo de vaca, de ovelhas? E aí Saul vai começar a dizer: então o povo perdoou o melhor, né, do despojo para sacrificar o Senhor. Nós lemos no versículo 9: e Saul e o povo perdoaram. Ou seja, Saul, ele está tirando a sua responsabilidade como rei, líder, e está jogando para quem? Para o povo. Então Samuel está dizendo: você acha que Deus tem tanto prazer em sacrifício que vocês perdoaram o melhor para sacrificar, para ofertar ao Senhor teu Deus? Deus tem prazer mais que execute a sua palavra. Então é interessante a gente entender isso, amados, porque, entre aspas, a atitude de Saul parece ser boa. Não, vamos levar isso daqui para sacrificarmos ao Senhor, para dar de oferta para Deus. Mas Deus não tinha dado essa ordem. A ordem era: extermina todo mundo. Eles são pecadores, eles se colocaram contra o meu povo. Então a ordem era para destruir tudo. Mas Saul está trazendo despojo, está trazendo oferta para apresentar ao Senhor. Então é justamente aí que Samuel diz: é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor você executar a palavra do Senhor, é melhor você atender ao chamado do Senhor do que a gordura de carneiro. Ou seja, Deus não tem tanto prazer em sacrifício, porque não foi isso que Deus tinha pedido para Saul. A ordem era outra. E Saul agora, como rei, ele está dizendo: o povo perdoou. Quer dizer, ele quer tirar a sua responsabilidade. Normalmente o ser humano, ele faz isso. Quando ele tem culpa, ele procura sempre alguém para culpar, para jogar a culpa. Como Adão e Eva lá no jardim, né? A palavra de Deus diz, quando Deus perguntou: você comeu do fruto que eu disse que não era para comer?
Ah, Senhor, foi a mulher que tu me destes. Adão vai dizer para Deus. Eva vai dizer, foi a serpente que tu criastes. Quer dizer, o ser humano ele sempre vai jogando a responsabilidade para outro. Então nós temos que ter esse entendimento, amados. É melhor obedecer do que sacrificar. Tudo está nessa condição de obedecer. E essa desobediência de Saul, ela vai custar justamente o reinado dele, porque Deus vai dizer, me arrependo de ter colocado Saul como rei de Israel. Ele vai perder o reinado. A palavra de Deus diz que Samuel ainda vai tentar orar, vai interceder, chora a noite toda, pede para Deus, né, mais uma oportunidade, mas Deus vai dizer para Samuel, não, eu me arrependo, eu não quero mais, já escolhi outro. Então essa é a questão. Deus está procurando pessoas, amados, que estejam dispostos a obedecer a sua palavra, obedecer os seus mandamentos. Não adianta de nada a pessoa se sacrificar se ela não estiver fazendo isso com obediência à palavra. Vou te dar um exemplo, não adianta a pessoa orar se ela não está obedecendo a palavra de Deus, não vai acontecer nada na vida dela. Ah, a pessoa está jejuando, mas ela não está sendo obediente, a pessoa está indo para o monte, a pessoa está pagando promessa, não adianta. A pessoa tem que entender uma coisa, o que Deus requer do ser humano desde o início é a obediência. Adão e Eva, ó, pode comer de todos os frutos que está aí no jardim, menos o que está lá no meio. Deus estava pedindo unicamente o quê? Obediência. Deus sempre vai pedir obediência. É interessante, quando eu falei no vídeo passado, que depois eu até redigi uma mensagem dizendo que em vez de Deuteronômio 8 é Deuteronômio 28, se a gente for ler lá, é as bem-aventuranças. A palavra de Deus diz que Deus vai abençoar, bendito serás na cidade, bendito no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto dos teus animais, mas a condição é justamente o quê? Obediência. A palavra de Deus vai tudo nos levar a entender que é obediência. Quando mandaram Pedro e os discípulos parar de pregar e falar de Jesus, depois que Pedro fez o milagre que o coxo voltou a andar, o paralítico voltou a andar, a palavra de Deus diz que os principais da sinagoga disseram, não é para pregar mais no nome de Jesus, não é para falar mais no nome de Jesus. O que Pedro disse? Você acha que nós podemos deixar de falar do que tem visto e ouvido? É melhor obedecer a Deus do que aos homens, quer dizer, a condição é a obediência. Até para salvação, a palavra de Deus diz em Hebreus que Jesus foi a causa de eterna salvação, por aquilo que padeceu, para todos aqueles que lhe obedecem. Então tudo está ligado à obediência, amados. Não adianta, não, vou fazer, né? Mas olha, Saul fez isso, a atitude dele é boa, a intenção é boa, mas não é questão de intenção ser boa, é questão de obediência. Não adianta você, não, mas a minha intenção foi boa, não, é questão de você obedecer a Deus, obedecer a palavra de Deus, fazer conforme a palavra de Deus. Então não adianta você se sacrificar se você não está sendo obediente. Não adiantou de nada todo aquele sacrifício, toda aquela oferta, se não estava obedecendo a palavra. Então tenha isso no teu coração. Obedeça a palavra de Deus. Executa a palavra de Deus na tua vida, porque você, a tua casa, a tua família será abençoada em nome do Senhor Jesus. Não adianta ter boas intenções, amados. A questão é obedecer a palavra de Deus. Se você obedecer, são muitas bênçãos que virá sobre ti. Eu quero ler com você aqui Deuteronômio capítulo 28, porque você vai ver que o Senhor, ele diz que tem muito, mas a condição que Deus dá é obediência. Por isso que é melhor obedecer do que sacrificar. Vamos lá, Deuteronômio 28, versículo 1 em diante. Está escrito assim: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Primeira coisa, entenda isso. Quando você obedece a palavra de Deus, a palavra está dizendo que as bênçãos do Senhor virão sobre ti e te alcançarão. Quer dizer, eu não preciso correr atrás da bênção. A bênção vai vir sobre mim. O milagre vai me alcançar.
A grande questão é essa. Se a pessoa corre atrás da bênção e não está obedecendo, ela não vai alcançar. Entra também aquela questão, busca primeiro o reino do céu, sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Então aqui a palavra de Deus diz, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando? Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Aí Deus vai dar uma relação. Versículo 3. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o cesto da tua amassadeira, bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que piseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. E o Senhor te fará abundar de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou aos teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e fazer. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, para andares após outros deuses, para os servires. Amém? Então, as bênçãos que o Senhor está prometendo, a única coisa que Deus está pedindo é o quê? Guardar os mandamentos e andar nos seus caminhos. É interessante que a palavra diz que a bênção vai estar sobre ti. Bendito você será na cidade e no campo. Por quê? Porque é a bênção do Senhor que vai estar sobre a tua vida. É a bênção do Senhor que vai fazer a diferença na sua vida. A única coisa que Deus está pedindo, obediência. É desde o início, desde lá de Adão, obediência, 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 obediência. E você pode ver que todas as vezes que o povo obedecia os mandamentos do Senhor, andava nos caminhos do Senhor, a vida deles era abençoada. A vida deles prosperava. Então é nesse sentido de que é melhor obedecer do que sacrificar. Se a gente pegar os textos, amados, nós vamos ver que toda vez que alguém vai contra a palavra do Senhor, essa pessoa, ela não prospera. É interessante quando Deus pede para o povo destruir também a Jericó, Deus vai dizer que não é para pegar nada de Jericó. Deus vai dizer isso para o povo, para que o povo tenha entendimento daquilo, que tudo que estava ali seria consagrado ao Senhor. E a palavra de Deus diz que um dos filhos de Israel pega uma cunha de ouro, pega uma capa e enterra na tenda. Aí eles vão para a guerra de novo contra Ai, que era um povo tão pequenininho, e eles vão perecer diante de Ai, não vão conseguir vencer a Ai, e vão voltar, e quando Josué vai orar ao Senhor, vai perguntar, Senhor, mas o que aconteceu? Deus vai dizer, pecaram contra mim, desobedeceram a minha ordem. Então tudo, amados, está sendo colocado na questão da obediência. Aquele homem vai pagar pela sua vida e a sua família também, porque desobedeceram a Deus. Então tenha algo no seu coração. Ayrton, mas nós estamos vivendo agora no tempo da graça. É diferente, não, amados. Deus não mudou. Deus mesmo ontem, hoje, será eternamente. Entenda uma coisa. A questão é, eu estou servindo o mesmo Deus. Ele não muda. A questão é, eu tenho que obedecer. Eu tenho que obedecer a palavra do Senhor. Porque hoje nós estamos vivendo o evangelho que tudo pode, que eu faço do meu jeito, Deus me entende, Deus sabe do que eu preciso, Deus sabe como eu vivo, Deus sabe que eu sou assim, não. A gente tem que entender, a questão de conversão é mudança de sentido, é mudança de hábito, é mudança de atitudes. Obedeça a palavra de Deus.
Não adianta de nada, escuta o que eu estou te falando, não adianta de nada você passar madrugadas orando, você passar horas jejuando, se você não estiver obedecendo. Não adianta de nada você ir para o monte, não adianta de nada você ir para a vigília, não adianta de nada você apresentar oferta, devolver dízimo, se você não estiver obedecendo a palavra do Senhor. Não adianta você sacrificar se você não estiver obedecendo. Não adianta. É essa a questão. Eu preciso obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar. É essa a palavra de Deus para o nosso coração. Obedeça. A obediência vai fazer com que a bênção do Senhor te alcance e você seja bem-sucedido em todas as áreas da tua vida, em nome do Senhor Jesus. Coloca isso no teu coração, coloca isso na tua mente. Eu preciso obedecer a palavra do Senhor. Eu preciso cumprir a palavra do Senhor. Toda vez que alguém foi contra, acabou não prosperando, acabou sendo prejudicado. Saul perdeu o reinado, pessoas perderam a vida, porque não obedeceram a palavra do Senhor. Deus está procurando pessoas que obedeçam. Obedeça a palavra de Deus e a tua vida vai ser muito abençoada em nome do Senhor Jesus. Amém? Deixa eu orar por você. Senhor Deus, eu te louvo e te engrandeço pela tua palavra. Meu Deus, claro que é o desejo do coração de todos que as tuas bênçãos estejam sobre nós. Podemos perguntar para qualquer um, até para o ateu, quem é que não quer ser abençoado? Todos queremos ser abençoados. Mas nem todo mundo quer obedecer a tua palavra, Senhor. Nem todo mundo quer obedecer aos teus mandamentos. Uma coisa eu te peço, Senhor, coloca no nosso coração temor, coloca no nosso coração o desejo de te servir e te obedecer, Pai. Porque eu tenho certeza que assim as tuas bênçãos serão sobre as nossas vidas. E não só nessa terra, Senhor. Por vir nós vamos ter a vida eterna, como está escrito no livro de Hebreus, e ele foi a causa de eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Então nos faça servos, servos obedientes, que ouça a sua voz e cumpra a tua palavra e ande nos teus caminhos, Pai. Nós pedimos isso em nome do teu Filho amado, Jesus, e que assim seja. Amém. Amém, amados. Que Deus abençoe a sua vida, uma semana abençoada. Olha, vou te fazer uma pergunta. Existe milagre sem oração? Nós vamos trazer aqui quarta, sexta e domingo que vem palavras, mensagens justamente sobre isso. Posso viver milagres sem oração? É possível isso acontecer? Nós vamos estar ministrando isso na quarta-feira. Nós vamos estar gravando essa mensagem, então fique atento aí que Deus vai te abençoar. Amém? Um grande abraço em nome do Senhor Jesus. Deixa eu te abençoar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça a luz do seu rosto sobre ti e que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Grande abraço, fique com Deus.